Olá, bom dia. Vamos fazer aqui umas atividades, uns exercícios de função seno, né? Então vamos fazer aqui o domínio, a imagem, o período e vamos esboçar o gráfico. Primeiro a gente tem que descobrir aqui os valores das variáveis, né? Então a variável A B e a C. A A é aquela que está adicionando ou subtraindo a função. E a função é tudo isso aqui, ó. No caso aqui, ó. Aqui faltou um menos aqui. É menos seno de 2x. Essa é a função. Então eu não tenho ninguém nem adicionando e nem subtraindo. A minha variável A é quem soma ou subtrai. Então, como eu não tenho ninguém, o meu A aqui é 0. O B é aquele que está valorizando, dando valor aqui o seno ou o cosseno. No caso aqui, ó, o meu seno é menos 1. Então a minha variável aqui é menos 1. O 1 não precisa estar aqui, né, gente? Não precisa estar aqui para... Não precisa estar o número 1 aqui para mim saber que é 1. Se eu não tenho nada, vale 1. E aí tem um sinal negativo aqui, então coloca ele lá. O C seria aquele que está aqui coladinho ao Y, valorizando o Y. Qual é o valor desse do Y? Não, gente, desculpa, o X. Qual é o valor desse X aqui? Eu tenho um 2 ali, então C é o 2. Então vamos lá. Primeiro o domínio. O domínio pertence aos reais. Muito raro um caso que não vai pertencer aos reais, tá? Então, domínio pertence aos reais. Só números complexos, né, que não pertenceriam aos reais. Assunto para universidade, aqui é ensino médio. A imagem, né? Como é que eu faço o cálculo da imagem? Então é aquela continha lá. Abre um colchetes aí. A mais B, vírgula, A menos B. Gente, faz igualzinho aqui, ó. Primeiro mais para depois o menos. Para não dar problema no gráfico, tá? Então, A mais B. 0 mais menos 1. Menos 1, né? Se eu tenho 0, aí eu ganho uma conta negativa, eu fico com negativo. Vírgula. A menos B. O menos da forma com o menos do B dá positivo, menos com menos dá mais. Então, A, 0 mais 1 é 1. Então, como é que ficou? Ficou a minha imagem ficou menos 1 e 1. Menos 1 e 1. Quer dizer que o meu gráfico vai desde menos 1 até 1. O período, como é que eu faço o período? O período vai ser sempre, gente, né? O período é sempre 2π dividido por C. Quanto vale o C? O C vale 2. 2π dividido por C. Então, 2π dividido por 2. 2 dividido por 2, 1. 1 o quê? 1π. Beleza? Agora vamos fazer o gráfico. Para mim fazer o gráfico, simples, né? Primeiro eu faço a linha do Y e depois eu faço a linha do X. Lembrando que eu estou esboçando um gráfico de seno, tá? Então todos os gráficos de seno, regra, a linha do gráfico vai sempre partir do ponto 0, tá? Então como o meu gráfico vai do menos 1 até 1, então já vou colocar aqui 0, menos 1 e 1, ok? Período, como é que ficou? Colocando aqui, período igual a 1π. 1π. Bom, se o meu período é 1π, quer dizer que essa linha do x aqui, ela vai no máximo até 1π. Então, vou botar aqui, 1π. Vou botar só π, gente, vou botar 1 não, tá? Porque π já está dizendo que vale 1. Metade de 1π é quanto? Meio π. Ou π sobre 2. De 0 a meio π, eu tenho que valor, né? Em fração. Aqui eu tenho que encontrar aqui daí. De 0 a meio π, eu tenho que valor de fração, né? Eu pego 1π e divido em 4, vai dar 1 sobre
4, né? Porque a metade de meio é outra metade. O intervalo aqui de 1π até meio π vai dar o que, gente? A metade entre 1π até meio π vai dar 3 quartos de π, né? Ok? Então, vai ser sempre, gente, você vai sempre ter que pegar o valor do período, colocar aqui no ponto maior, e daí pega a metade aqui, depois outra metade aqui, depois a outra metade aqui. Então você sempre vai dividir por 4. Tem uma outra fórmula aqui, mas daí você vai fazer regra de 3 aqui de fração, né? Vai demorar mais. Eu considero essa forma aqui bem mais fácil, né? A gente vai fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então são 5 exercícios. Então você vai se familiarizar aqui e vai conseguir aprender tranquilamente. Então cada ponto, lugar aqui, eu vou botar um pontinho aqui, né? Dessa minha reta aqui. É legal se você fazer assim também, ó. Você vai pegar aqui, ó, passar uma pontilhada aqui, quer dizer que é o ponto menor do gráfico, e aqui é o ponto maior do gráfico, para você saber que o gráfico vai trabalhar aqui dentro. Bom, feito isso, agora você olha aqui na imagem, menos 1 e 1, quer dizer que o meu gráfico vai desde o menos 1 até 1, e o ponto inicial dele, como eu estou falando de seno, sempre começa no 0, tá? Agora, o primeiro ponto aqui, que é 1/4, ele vai ser esse aqui, ó, tá? Esse primeiro aqui, ó. Então, 1/4 a menos 1, então vem aqui, ó. Aí eu posso puxar minha linha já do gráfico aqui, ó. Bom, ele sempre, gente, vai sair de um ponto para o ponto mais próximo, e depois para o outro próximo, e sempre vai fazer o zigue-zague. Então, aqui é bem simples, né? Se eu trouxe daqui para cá, ó, já é raciocínio lógico, né? Ele vai descer para o segundo, e vir aqui, ó, e depois vai voltar aqui. Pronto, eu terminei meu gráfico, você percebe? Você saiu daqui e veio para cá. Bom, aí ele só pode continuar o zigue-zague, né? Não tem mais o que fazer. Bem simples, né? Raciocínio bem puro e lógico, né? Aí, por que você não fez aquele pontilhadinho aqui, aquele pontilhadinho aqui? Gente, porque isso aí não é o foco, né? O objetivo é você entender claramente como é que funciona. Vamos para o 2. Y igual 2 mais 400, 3x. Então eu tenho aqui, domínio, igual eu te falei, pertence aos reais. Beleza. A imagem. Como é que é a imagem? Bom, primeiro você tem que saber o valor das incógnitas de novo. Então o A, o B e o C. O A, aqui ó, eu tenho 2 mais, aqui a função aqui ó, 4 seno 3x, ó. Eu tenho aqui 2 mais, ó, então eu tenho um 2 aqui que está somando a função, então o valor do A é 2. Ele podia estar diminuindo aqui também, tá, gente? Tipo 2 menos alguma coisa, ou 2 menos ainda seria um 2, mas se você tivesse aqui menos 2, valorizando o seno, ou cosseno, né? Mas nós estamos falando de seno. Então, quem é que está aqui coladinho no seno? O 4. E o C é aquele que vai estar dando valor ao X. No caso aqui eu tenho o número 3. Agora para mim calcular a imagem. Abre aqui essa chave aqui. Então, A mais B, vírgula, A menos B. Beleza? A mais B. Então eu tenho aqui o valor do A é 2, o valor do B é 4. 2 de 4, 6, vírgula, A menos B. Então, 2 menos 4. Então, você tem 2, ó, vou botar pequenininho aqui, você tem 2, menos da forma 4, vai dar quanto? Vai ficar menos 2, né, gente? Se você tem 2 e tira 4, fica menos 2. Tá? Então, como é que foi a minha imagem? Imagem igual a 6, menos 2. Marquei errado. 6, menos 2. Essa é a minha imagem. E o período
sempre 2π dividido pelo C. Quem é o C? O C vale 3. 2π dividido por 3 é igual a ele mesmo. 2 terços, né? Não dá para diminuir isso aqui. Então, o meu período ficou isso aqui. 2 terços de π. A minha imagem ficou 6 e menos 2. Aí eu tenho que interpretar, no caso, essa minha imagem aqui, eu preciso interpretar ela do menor para o maior. Então, eu diria que o meu gráfico vai desde menos 2 até 6, tá? E o domínio pertence aos reais. Então, vamos fazer aqui o meu gráfico de novo. Aí a linha do Y, depois a linha do X. Ok. Então, o meu gráfico vai desde o menos 2, vou botar aqui, ó, menos 2, menos 2, menos 1, aqui 0, até o 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Bom, aí o meu período aqui, 2 terços. Então, vou colocar no final e vou botar aqui 2 terços de π. Agora eu preciso fazer os outros 3 intervalos, que são 4. Ó. Sempre vai ser 4. Vou fazer meus outros 3. A metade de 2 terços é 1 terço. Metade de 1 terço, bom, eu não tenho como dividir esse 1 terço aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar o denominador, né? Eu vou dobrar o denominador. Então, eu vou fazer aqui 6 e 1 sexto. Né? Se eu botasse 2 sextos, ia ficar mesmo, 2 sextos é o mesmo valor de 1 terço. Né? Então, 1 sexto é metade de 1 terço, que está aqui no intervalo. E esse intervalo aqui, de 2 terços para 1 terço, 1 meio, né? Se você tem dúvida, 2 terços é a mesma coisa do que 0,66666. E 1 terço é a mesma coisa que 0,3333. É só você pegar 1 na calculadora sua e 1 dividido por 3, você vai ver que é 0,3333. E aqui 2 dividido por 3, 0,666. O intervalo, a metade disso vai ser meio, tá? Que é 0,5. Então, agora olhando aqui na minha imagem, o meu gráfico começa aqui, ó, né? O meu primeiro ponto vai ser lá no 6, só que ele vai começar sempre, igual eu te falei, como eu estou falando de seno, ele vai começar sempre do ponto 0, do inicial. Agora presta atenção que temos uma situação diferente aqui, ó. Vai desde o menos 2 até o 6. Então, aonde é que fica o meio do meu gráfico? Aqui seria o ponto mais baixo e aqui o ponto mais alto. Onde é que fica o meio? O meio, ó. O meio, vamos contar aqui, ó. Daqui até aqui, 1. Daqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o meio, gente, só você ver, vai ficar aqui, ó. Aqui é o meio do meu gráfico, ó. Né? Por que aqui o meio? Porque sobrou aqui, ó, 1, 2, 3, 4 para baixo, 1, 2, 3, 4 para cima. Então aqui é o meio. O meio, ele saiu do ponto 0 e foi deslocado para o ponto 2. Igualzinho tá aqui, ó. Esse 2 aqui está dizendo que houve um deslocamento positivo, houve um deslocamento para os números positivos. Então aqui passa a ser agora o meu ponto 0. É daqui que vai partir meu gráfico. E eu estou dizendo que depois do ponto 0, o primeiro local que o meu gráfico vai parar é no 6. Olha o 6 aqui, ó. Então, esse intervalo aqui, ó, aí eu posso compartilhar ele até aqui no 6. Pronto. E agora eu levo a linha do meu gráfico lá em cima. Tá, e aqui, esse 1 terço aqui, ele passa a ser daqui. Então, aí, ó, ele desce até aqui. E esse outro intervalo aqui vem aqui pra cá. Aqui. E aqui ele vai aqui, ó. Porque esse 2 terços passou aqui pra cá.
Houve um deslocamento aí, igual aquele, 0 para 2. Subiu ali. Pronto, terminei o meu gráfico. Meu gráfico C. Então você percebeu? Ó, ele sempre vai, como eu estou falando de seno, sempre vai sair do zero. Daqui, ó, aqui também saiu do zero. A diferença é que aqui, ó, o zero vai no meio, ó. Menos 1 para 1, se você olhar aqui, o zero está aqui no meio, ó. Tem um para baixo, um para cima, o zero está aqui, né? A minha função aqui, ela está com zero, não tem valor, está negativa, né? Já aqui nessa outra expressão aqui, ó, como eu tive um deslocamento de 2 ali, para positivo, o que ocorreu com o meu deslocamento positivo? Ó, então, ó, como eu tive um deslocamento, então ele subiu, ó. Tá? Ele saiu daqui e foi para cá, o meio passou a ser aqui. Só se eu olhar aqui que você vai ver, ó. Daqui para baixo eu tenho 4 e daqui para cima eu também tenho 4. Então o meio está aqui, ó. Tá? Houve esse deslocamento. Vamos para o próximo. E aí você vai entender. Vamos fazer essa outra aqui. Menos seno 3x. Né? Vamos lá. Quanto vale o A? O A, o B e o C. O A é aquele que está somando a função. A função está aqui, eu não tenho ninguém somando. O A vale 0. O B é aquele que está expressando algum valor no seno. Eu não tenho nada aqui, mas na verdade eu tenho 1, né? Então, ó, então é B menos 1. O C, quanto vale o C? O C vale 3, que é aquele que está expressando o valor ao X. Bom, domínio pertence aos reais. Imagem. Imagem, vamos botar aqui, abre o seu parênteses aí, A mais B, vírgula, A menos B. A mais B, 0 mais menos 1 é menos 1, vírgula. A menos B, 0 menos com mais, 1. Né? Então ficou aqui, ó. Imagem minha ficou menos 1,1. Período. 2π dividido pelo C. Quem é o C? O C é 3. 2 terços de π. Vamos fazer o nosso gráfico. Então, o período ficou aqui, ó. 2 terços de π é o meu período, tá? Beleza? 2 sobre 3 de π. Fazendo o meu gráfico, de novo, né? Olhando ali, ó, que a minha imagem vai de menos 1 até 1. Então, ó, menos 1, aqui é 0 e aqui é 1. E o meu período é 2 sobre 3. 2 sobre 3 π. Metade de 2 sobre 3, 1 sobre 3. Metade de 1 sobre 3, 1 sobre 6. A metade entre 1 terço e 2 terços, 1 meio. Beleza? Olhando ali na minha imagem, e como é seno sempre parte do ponto 0, e olhando a minha imagem ali, ó, imagem de menos, primeiro ponto que eu vou é para o menos 1. Então esse 6 aqui, ó, ele vem aqui para o menos 1. Esse 1/6, que é o primeiro deslocamento do meu gráfico, vem para o menos 1. E aí eu puxo a minha linha do gráfico aqui. Pronto, gente. Fiz isso, cara, tá mole. Bom, eu tenho aqui a linha é o meio do meu gráfico. Se aqui é o meio, o primeiro deslocamento ele veio aqui para o menos 1, o segundo deslocamento ele só pode voltar para o meio, que é aqui. Ó. O terceiro deslocamento ele só pode ir para o lado positivo, ele não vai voltar para baixo, né? O lado positivo é aqui no 1, subiu até lá, e o quarto deslocamento ele volta para o meio. E pronto, terminou meu gráfico. Tá? Então ele sempre vai fazer, gente, esse zigue-zague, ó. Se ele descer para o negativo, ele volta para o meio, depois vai positivo, depois de novo.
Tá? Ó, sempre o zigue-zague. Então, o importante é você identificar a saída do gráfico. Tá? A saída aqui, negativo, que é o que está lá. Ó. Ok? Pronto, vamos para o próximo. O próximo primeiro. Quem vale o A, quanto vale A, quanto vale B e quanto vale C. Quanto vale o A? Eu não tenho ninguém de novo adicionando e nem subtraindo da expressão. Então, o A vale 0. O B é aquele que está colado ao seno e cosseno. Quanto que eu tenho aqui? 1, 2. E o C é aquele que está colado ao X. Do lado do X não tem ninguém, então considera-se um domínio, de novo, pertence aos reais. A imagem A mais B, vírgula, A menos B. A mais B, 0 mais 2, 2, vírgula, A menos B, 0 menos 2, menos 2. Então, a minha imagem é essa aqui. Vai desde o menos 2 até o 2. Né? Imagem. A minha imagem, o meu gráfico vai desde o menos 2 até o 2. Menos 2,2. Meu período vai ser sempre 2π dividido pelo C. Quem é o C? O C vale 1. 2 dividido por 1 é 2π. Esse gráfico é o mais fácil de todos. Bom, tá ali, ó. Então vai desde o menos 2 até o 2. Então, vou botar aqui. Então, menos 1, menos 2. 0, 1 e 2. Bom, olhando aqui, eu já identifiquei, né? Onde é que vai ficar o meu meio do gráfico? Vai ficar aqui no meio mesmo, certinho, porque vai desde o menos 2 até os 2. Então, vai ficar bem aqui o meu gráfico. Eu vou até botar aqui, ó, de vermelho, que é a saída do meu gráfico. E o meu período, 2π. O máximo que vai vir aqui é 2π. Metade de 2π é π. Né? Ou seja, 1π. Metade de 1π, π sobre 2, ou seja, meio π. Esse intervalo aqui de π para 2π, 3 sobre 2π. Né? Bom, olhando ali, ó, na minha conta, agora aqui na minha conta que eu fiz aqui, ó, a primeira saída é do 0, depois o primeiro ponto ele vai lá no 2. Então o primeiro aqui, ó, é esse aqui, ó, é o meio π. Ele precisa ir lá no 2, olha o 2 ali, ó. Então, ó, pontilhado aqui, ó, o 2. Então, ó, meu gráfico sobe lá em cima no positivo. E aí depois aquela história que eu te falei, né? Se ele vai no positivo, depois ele tem que voltar no meio, que é aqui. Depois ele tem que ir lá no negativo, ó, que é outro ponto, ó. Então, chegou aqui no negativo. Depois ele tem que voltar no meio, que é aqui. Terminou. Entendeu? Então, ó, ele sobe lá em cima, depois ele volta para o meio, depois ele desce para o negativo, depois ele volta para o meio. Então ele vai sempre fazer esse zigue-zague. Ele nunca vai fazer assim, ele nunca vai subir para o negativo e descer reto para o negativo. Subir para o positivo e descer reto para o negativo. Ele sempre vai ter que passar pelo meio primeiro. E nem do negativo direto para o positivo. Vai ter que passar pelo meio. Tá? Temos aqui mais uma. Bom, vou fazer mais direto essa aqui. Então, ó, o A é aquele que está somando ou diminuindo a função. A função está aqui, ó. Função é menos seno vezes meio x, né? Ou x sobre 2. Então aqui eu tenho um 2 aqui, ó, né? Esse 2 está aqui, ó. Esse 2 é o meu
A. E o meu B é esse que está aqui, ó, coladinho com o seno aqui, ó, esse 3, ó. Então, esse menos 3, na verdade, é o meu B. E o meu C é aqui, ó, x sobre 2, ou seja, meio x, né? 1 sobre 2, meio. Beleza? Então, ó, esse é o meu C. Então, aí vamos fazer a conta aqui. Domínio pertence aos reais. Imagem. Aquela mesma história. Abre aqui. A mais B, vírgula, A menos B. Qual é a imagem? O A mais o B, ó. 2 menos 3. Então, ó. 2 menos 3. Vírgula. Aqui é A menos B. Eu tenho aqui. Sinal de mais aqui. Então, A é 2 menos 3. Beleza? Eu botei tudo dentro da fórmula, porque aqui vai dar um joguinho, senão você não se confundir. Então, 2 mais com menos, né? Vai ficar menos 1. Botei 3 aqui, mas é 1. Porque eu tenho 2 positivo. Aí eu tiro 3, sobra menos 1. Vírgula. 2 menos mais. Então, aqui vai ficar 2 mais 3, 5. Essa é a minha imagem. Menos 1 e 5. Ou seja, meu gráfico vai desde menos 1 até 5. Período 2π sobre o C. Quem é o C? O C é meio. E agora, professor? Agora é o seguinte. Como é que você faz essa conta aqui? Vou explicar aqui um outro macete. Então, você tem aqui 2π. Vou até deixar o π fora, vou deixar só o valor do 2. Embaixo de todo número existe 1. Invisivelmente ele está aqui, ó. Tá? Não está ali, mas embaixo por quê? Porque 2 dividido por 1 é 2. Então, embaixo todo mundo tem 1. Dividido por 1 sobre 2. Como é que faz essa divisão aqui? Você pega esse aqui e multiplica por esse. 2 vezes 2, 4. Depois você pega esse e multiplica por isso. 2 vezes 1, 2. Deu 4 sobre 2. 4 dividido por 2 é 2. No caso, eu estou falando de 2π. Tá? Por quê? Porque se você tem aqui, ó, 2 inteiros, eu tenho 2 inteiros, e aí eu vou dividir por meio, vai dar 2, né? Entendeu? Então vamos fazer o nosso gráfico, né? Meu não, nosso gráfico. Bom, a minha imagem ela vai desde o menos 1 até 5, né? Então eu vou fazer a parte de cima aqui maior, porque vai ter que chegar até o 5. E a parte de baixo eu só vou precisar ir até menos 1. Tá? Então, ó, menos 1 até o 5. Menos 1. 1, 2, 3, 4, 5. Né? Vou fazer bonitinho aqui, botar uma bolinha em cada lugar. Ok. Aí faz esse esquema aqui, ó. Passa o traço aqui delimitando a parte de baixo do seu gráfico. Passa aqui em cima delimitando a parte de cima. Isso vai fazer com que você identifique onde está o meio do gráfico. Porque aqui você percebe que como ele começou mais para cá, a linha aqui, ó, né? Você tem que sempre achar o meio do gráfico. Onde é que está o meio desse gráfico? Se você olhar direito, na lógica, você já vai achar o meio. O meio era para ser aqui, né? Mas ele não está mais aqui. Então ele foi deslocado para cima, né? Se você olhar aqui, o meio passou a ser aqui no 2, ó. Curiosamente, o mesmo valor daqui, ó. Olha o deslocamento aqui, 2. Deslocou-se 2 positivamente, porque o meu 2 é positivo.
tá? Então agora o meio do meu gráfico não é mais aqui, ele é aqui. Vou até botar de caneta que é a saída do meu gráfico. Gráfico de seno, o ponto de saída é sempre 0. Bom, aí olhando aqui na minha imagem, o primeiro ponto vai ser -1, né? Mas ainda falta colocar aqui embaixo, gente, o nosso período. O período máximo é 2π, tá? Então, 2π, metade é 1π, metade de 1π é π sobre 2, ou meio, e esse intervalo aqui é 3 sobre 2 de π, 3 meios. Considerando que eu tive um deslocamento, então esses números aqui, né, foram deslocados para essa linha aqui. Aqui passa esse meio do meu gráfico. E o meu primeiro ponto é aqui no 0. Então, tá aqui, ó. Então a minha linha vem primeiro, ela vem para cá, ó. Ao -1 aqui, ó. Olha lá. Ao -1 aqui. Primeiro ele vem para cá, ó. Depois, como eu te falei, ele foi lá para o negativo, depois ele vai obrigatoriamente voltar para o meio. Onde é que é o meio? O meio é aqui nessa linha que foi deslocada para cá. Tá aqui, ó. Então, o meio tá aqui. E depois que ele foi para o meio, ele vai continuar se deslocando agora para o lado positivo. Olha o positivo aqui, ó. Sempre alinhado ao terceiro deslocamento aqui. E depois ele volta para o meio. O meio aqui de novo. Beleza? Então, gente, ó, não é difícil. Eu estou passando aqui de um jeito assim mais macete para você ir mais rápido nisso, porque em possíveis provas de Enem ou de vestibular, essas contas não caem assim tanto para você desenvolver ela toda, porque isso demandaria muito tempo, né? Então, o objetivo é que você entenda melhor de uma forma assim mais raciocínio. Você tem que olhar aqui o conjunto e já entender. Vamos supor que ele te dá lá essa questão assim, sem o cálculo aqui, te dá só o gráfico. E aí ele te pergunta qual é a imagem desse gráfico, né? A imagem, o que é a imagem? É o ponto aqui, a imagem seria aqui -1 e 5, ou seja, está se deslocando desde o ponto de -1 até 5, essa é a imagem. Ele pode perguntar qual é o período do gráfico. O período está aqui, ó, 2π, né? Ele pode também te perguntar qual é o valor do deslocamento na linha do seno, né, que ocorreu. Então, ó, ocorreu o valor de 2, foi deslocado 2, o meio era aqui, ó, deslocou 1, 2, que é o mesmo valor de A. São coisas assim mais lógicas que caem, não caem muito. É claro que é importante você saber desenvolver, que daí o seu raciocínio lógico ele fica mais fácil, mas essas coisas assim, tá? Valeu, tá, obrigado.